20h30. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Iniciando mais uma aula, mais um encontro, né? Do nosso estudo sistematizado. Muito feliz com a presença de vocês. Mais gente chegando aqui. Sejam bem-vindos. O Grupo Espírita Guerreiros de Cristo agradece imensamente a participação de vocês, a confiança de vocês aqui estudando conosco. É um grande prazer receber vocês de coração aberto, ainda que virtualmente, mas é o que nós temos de melhor para o momento. Hoje nós estamos gravando a aula. Graças a Deus conseguimos resolver o problema com o upgrade da assinatura. Então deu tudo certinho, já está tudo funcionando. Deixa eu apagar uma notificação aqui indevida. Então vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, com a nossa prece, agradecendo Jesus, a sua presença no nosso coração, guiando os nossos passos, através dos valorosos obreiros espirituais, a quem também estendemos o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso reconhecimento pelo trabalho que realizam, primoroso dentro da sua doutrina espírita. Que nós possamos iniciar o estudo em paz, com muita alegria por estarmos juntos através das mídias sociais. Obrigado, Jesus, obrigado aos amigos espirituais. Que assim seja. Meus queridos, palavra franca para vocês aí. Falemos à vontade, hoje, princípios, né, fundamentais da doutrina espírita. Então, vamos abrir já os nossos debates. Eu estou feliz em ter aí a presença de todos, em nome do Grupo Espírita Guerreiros de Cristo. Agradecemos a confiança, paciência, que a gente consiga desenvolver essa doutrina maravilhosa dentro de nós. Vamos lá? Mais gente chegando aqui. Casa do Caminho, Três Pontas, está presente aí, né, Maria Flávia? Boa noite para todos. Vamos lá? Então, vamos falar aí dos princípios, né, que a nossa Evelyn bem explanou aí para todos nós, um trabalho excepcional dela, né, destrinchando a doutrina, facilitando mais ainda o que o Kardec já deixou bem mastigadinho, né? Então, vamos aumentando ainda mais a facilitação aí, através do trabalho da Evelyn. Alguém aí pode abrir a palavra para nós, por gentileza, a respeito dos princípios que ela enumerou em 5. Então, vamos lá? Quais são os 5 princípios? Não se preocupem, porque nós vamos, durante o estudo, abordar cada um deles, tá? E isso é essencial, a gente saber quem são, né? Quais são os princípios, e a partir daí a gente vai abrindo o conhecimento, vai esmiuçando mais e entrando mais profundamente no estudo. É assim que o Kardec fazia, do simples para o mais complexo. Então nós vamos pegar primeiro quais são os 5, o que são, assim, bem basicamente, e depois nós vamos entrar nos 5 princípios efetivamente, durante o estudo do ESD, tá? E dentro deles mesmo nós vamos destrinchar aí os 3 aspectos que nós vimos na semana passada. Maria Flávia pôs aqui, o primeiro deles é a existência de Deus. Esse é fundamental, né? Essencial, como ela bem diz lá. Se a gente não acredita em Deus, não tem Deus como essência, né, como causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, as coisas não têm sentido. Não é verdade? Nada funcionaria, nada funciona bem se nós não temos Deus como norte, como princípio essencial, que é o que ela põe aí. Então ela trata lá, inclusive, muito bem lembrado aí, ela trata, inclusive, dos atributos de Deus, que Kardec enumerou lá como alguns que a gente tem condição de entender, porque entender Deus na altura do campeonato que nós estamos é muito difícil. Muito difícil. Não é verdade? Chegando o pessoal de Varginha aqui. Muito bem-vindos. Então, para a gente entender Deus, em essência, é muito difícil. Nós não temos ainda inteligência, capacidade intelectual para alcançar minimamente o que seja Deus. Mas aceitando a existência dele, entendendo os seus atributos de único, imutável, né, imaterial, que não foi criado, tá de bom tamanho, né? Qual o outro aí? Vamos lá? Mais algum aí, gente? Que vocês se lembrem? Um segundo princípio aí da doutrina espírita? Vamos nessa. Estou gostando de ver aqui a participação. Está indo muito bem. Imortalidade da alma. Muito bem. É muito importante a gente entender como o segundo princípio aí
é a existência do espírito. Imortalidade quer dizer que os espíritos sobrevivem à morte física. Então, isso é essencial, porque os espíritos somos nós, hoje caracterizados como alma, que é um espírito encarnado, mas na essência nós somos espíritos. Então, como espírito, nós estamos aí, deixei anotado aqui, ó, passíveis da evolução, não é verdade? Então, tem as classes de espíritos, que o Kardec bem trata lá, e um princípio, vamos dizer, um subprincípio dentro da ordem dos espíritos, que ele classifica bem lá, uma ordem de 1 a 10, né, para os espíritos. Nós temos ali a obrigação do melhoramento, da evolução, do melhoramento progressivo. Então, o que quer dizer que nós começamos simples e ignorantes, já estamos aí numa fase, né, de provas e expiação, e vamos evoluindo, né, para a regeneração, até alcançarmos lá a condição de espírito ditoso, né, de espírito bom, de espírito evoluído. Evolução moral e espiritual, isso, esse é o nosso caminho, né? Nós precisamos crescer, passar por esse melhoramento progressivo aqui, não é verdade? E entender que nós somos hoje encarnados, né, caracterizados como alma, porque nós temos o espírito, temos o corpo físico, e aqui no meio temos o perispírito, que faz a conexão entre estes dois corpos, né? É essencial para que a gente se ligue em espírito a um corpo físico adequado ao mundo em que nós vivemos, atualmente a Terra, né? Mas nos outros planetas habitados, que não é só o nosso, obviamente, né? Nós teremos um corpo adequado àquele ambiente físico e um perispírito também adequado a fazer essa conexão, tá certo? Isso, não se preocupe, vai ser bastante elucidado no ponto específico da matéria mais adiante, quando a gente for tratar tudo isso. Então, é importante que a gente se lembre disso, tá bom? Então, evolução moral, evolução espiritual. Um outro ponto importante que a gente não tocou aqui é a pluralidade das existências e dos mundos habitados também, né? Porque essa pluralidade das existências, que é o princípio da reencarnação, ela nos dá a possibilidade de entendermos de onde vêm os nossos problemas e onde nós iremos resolvendo esses problemas e procedendo bem em melhoramento progressivo. Então, as coisas são casadas, entendendo que existem várias encarnações, várias vidas, aliás, várias evoluções, porque a vida é uma só, nós vivemos várias fases, várias etapas de vida, né? Então, nas nossas etapas sucessivas, mais alguém aqui chegando, nas nossas etapas da mesma vida sucessiva, nós temos a evolução. Então, esta evolução, que é um dos princípios, né, da doutrina espírita, que é a reencarnação, caracterizada pela pluralidade das existências, nós vamos, à medida do nosso melhoramento, mudando também de mundo para os mundos melhores, porque a gente evolui e os mundos também evoluem. Então, é importante a gente se lembrar disso, tá certo? Muito bem lembrado aí, a reencarnação, né, Maria Flávia, que é um destes princípios aí. Alguma outra dica aí, algum outro princípio que vocês estão se lembrando? Faltam 2 ainda, vamos lá. Mais alguém aí quer dizer alguma coisa? Chegando mais alguém aqui. Vamos lá. Meus queridos, é importante a gente pensar, e eu vou dar uma dica para vocês aqui, numa coisa fundamental que a doutrina espírita tem e que nós temos estudado há tanto tempo, embora não seja, já foi dito isso diversas vezes, não é criação nossa, tá certo? Que é um dos nossos princípios, que seria a existência dos espíritos, como bem está dizendo aqui o nosso irmão de Varginha, mas, além disso, é a relação e a comunicação dos espíritos conosco, que estamos aqui encarnados, tá? Que seria esta comunicação um ponto essencial da doutrina espírita. Nós não só acreditamos nos espíritos, acreditamos na existência deles e na evolução do espírito, como nós também acreditamos que existe a comunicação entre os espíritos desencarnados com os espíritos encarnados. Então, este é um princípio essencial da doutrina espírita, tá? Então, nós já falamos aí da existência de Deus, da pluralidade das existências e dos mundos habitados, que é a reencarnação e a nossa progressão lá, né?
a existência dos espíritos e toda a sua escala evolutiva, tá? Sua escala de progressão constante, e falamos agora na relação e na comunicação destes espíritos que estão já desencarnados conosco, que ainda estamos aqui na matéria. Esse também é um dos princípios da nossa doutrina espírita, importante para que a gente não perca aí o fio da meada, tá certo? Mais algum aí, meus queridos? Por gentileza, vamos lá. Tentando silenciar o grupo aqui, mas tá difícil. Mais algum aí, pessoal? Vamos lá, falta só um. Temos aí o princípio moral dos espíritos superiores, que é a evolução espiritual, não é? Então, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, nós acabamos de falar, o princípio essencial da reencarnação, que é base mesmo da justiça divina, tá? Sem a reencarnação, a gente não tem como acreditar que Deus é justo, soberanamente justo e bom, né? Então, a reencarnação é que nos dá esse consolo, nos dá esse raciocínio limpo de que Deus é tudo isso. E a gente vai passando por reencarnações até que a gente consiga evoluir, tá certo? E o quinto princípio seria a evolução espiritual propriamente dita. Porque se a gente for analisar a moral e a evolução dos espíritos superiores, de onde nós ainda estamos um pouquinho longe, né? Nós vamos ver que a diferença é grande, né? Nós temos que crescer muito. E uma das coisas mais importantes que a Evelyn frisa, e eu anotei aqui que a gente não poderia deixar de dizer, é que nada se esconde na vida espiritual, não só nos mundos superiores, não só. Mas na vida espiritual nós não temos mais como esconder as coisas, porque o raciocínio é aberto, nada se esconde lá. O que a gente pensa é comum, o que a gente pensa é compartilhado, né? Como a gente hoje compartilha nas redes sociais aí tanta coisa boa, ou tanta coisa ruim também, a gente vê por aí, na vida espiritual não existe essa hipocrisia. Então lá você é você completamente, sem esconder nada, né? Como ela diz lá, de que adianta você ser uma alma sombria, escondida em um corpo lindo? Aqui a gente consegue, mas na vida espiritual não. Então essa evolução espiritual, ela está atrelada a essa moral, a moral superior, porque nós não podemos nos esconder mais, né, atrás das coisas da matéria. Bem, você diz aí, né, Maria Flávia? Segredo. Não existe segredo na vida espiritual. Então, seguir a máxima de fazer aos outros o que a gente quer que seja feito para nós, isso é uma lei essencial. Essa lei é essencial, ela resume praticamente todo o ensinamento de Jesus, praticamente. Você faz ao outro o que você quer que seja feito a você próprio. Você vai errar muitíssimo menos, porque você não quer ser maltratado, você não quer que te façam coisas erradas. Então, essas coisas que você vai deixar de fazer aos outros, porque você não quer que eles sejam feitas, vão representar a nossa evolução, né? A nossa evolução espiritual. Porque a gente vai fazer sempre o bem. Você não quer que lhe seja feito bem? Faça o bem. Não interessa se ele vai ser bem recebido ou não, tá? Não há faltas irremissíveis nem penas eternas, ou seja, não há inferno. Perfeitamente. Perfeitamente. O inferno aí, entre aspas, seria... Mais alguém chegando aqui. O inferno aí, entre aspas, seria o nosso problema de consciência, né? Enquanto a gente está lá na vida espiritual, pleno dos nossos domínios mentais, e aí você vê os erros cometidos, você rememora as suas falhas cometidas, e aí sim a gente pode ter aí um pseudo-inferno, né? Que seria o remorso, seria a necessidade da reparação, né? De corrermos atrás e consertar o mal feito. Isso ela fala muito claramente lá no vídeo, que a gente precisa sair atrás de tudo isso que a gente deixou mal feito. Então é importante que a gente cuide bem dessa evolução aí. Realmente as faltas são perdoadas, remissíveis, né? Como ele diz aqui, não há faltas irremissíveis, ou seja, imperdoáveis, não há. Nós somos todos perdoados por Deus à medida que a gente evolui, que a gente corre atrás, que a gente tenta correr atrás do prejuízo, consertar. Porque não é apenas reconhecer, errei, tudo bem. Não, você tem que reconhecer o erro, pedir perdão
e consertar o mal que você causou. Então, essa sequência, nós não conseguimos fugir dela. Tá? É importante a gente se lembrar disso, tá certo? O que mais? Mas como um estágio, algo transitório. Isso, exatamente. Nada existe de eterno a não ser o bem. Então, a gente vai alcançar o bem. Os nossos erros são passageiros, são falhas passageiras que vão passar mesmo com a nossa evolução, com a nossa dedicação ao bem. Como Kardec bem diz, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em superar as próprias faltas. Então, é importante que a gente aprenda a doutrina, aprenda estes princípios, aprenda o que Jesus passou para nós através de Kardec, que facilitou em muito o entendimento da lei divina, o entendimento do que Deus espera de nós, para que a gente melhore. É necessário isso. Necessário que a gente estude, que a gente aprenda, para a gente poder melhorar. Tá certo? Mais alguma coisa aí, meus irmãos? Vamos lá. Então é necessário que a gente entenda isso, tá? Os 5 princípios. Vamos rememorar aqui? Os 5 princípios. Vamos lá. A existência de Deus, que são as primeiras questões do Livro dos Espíritos, né? Como ser superior, como o criador de tudo, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, tá certo? O princípio da imortalidade da alma, representado pelo reconhecimento da existência dos espíritos desencarnados, tá? Isso é importantíssimo para nós. E também, atrelado a este princípio, a comunicabilidade dos espíritos, que são aqueles irmãos que já estão desencarnados, comunicando-se conosco, que estamos aqui ainda na matéria, em estado de alma, que é o espírito encarnado. A reencarnação, tá? Não é algo que a gente consiga entender dentro da doutrina espírita como mais importante para que a gente consiga alcançar o perdão, para que a gente consiga alcançar a evolução. A reencarnação se vincula à pluralidade das existências. Sabe lá quantas vidas, né, partes de vida nós já tivemos, quantas etapas, né, melhor dizendo, porque a vida é uma só, né, uma vida espiritual só. Então, quantas etapas nós já tivemos, quantas ainda teremos para a nossa evolução. Então, a pluralidade é um dos princípios, né, da doutrina espírita, tá certo? E atrelado ainda a evolução espiritual, moral, né, que a gente deve entender como sendo extremamente necessária, porque sem evoluir, a gente não vai alcançar a felicidade plena, não vai alcançar os mundos superiores, os mundos ditosos, felizes, né, que são os mundos superiores. Nós vamos ficar aqui marcando passo na vida transitória, né, aqui nos mundos de expiação e provas. Então é importante que a gente evolua, para a gente alcançar um mundo melhor, para a gente alcançar a evolução que Deus espera de nós. Isso é extremamente necessário. Tá certo, meus queridos? Mais alguma consideração aí que vocês pescaram lá na aula da Evelyn? Vamos lá? Por favor, se manifestem aí no nosso grupo, por gentileza. Eu já estou copiando aqui a aula, a próxima aula nossa. Já vou publicar para vocês aqui. Terminamos o módulo 1. Não, nós não estamos, Maria Flávia, ainda analisando aí com questão de módulo, e não estou acompanhando como a apostila, não, como módulo, tá? Mas nós já vencemos aí uma boa etapa, né? Considerando que o livro 1, que é o que nós estamos fazendo aqui, o ESD 1, ele teria aqui no nosso curso semanal uma aula por semana, nós faríamos em aproximadamente 38, 40 aulas, nós já vimos aí uma boa parte da primeira parte, que seria a metade desse primeiro livro, que a gente faria aqui como a fase 1 do ESD. Nós temos aí já um tantinho já evoluído, né? Penas e gozo decorre do grau evolutivo de cada espírito, com certeza, porque cada pessoa vai sofrer as penas pelo que fez de errado, e da mesma maneira vai ter os seus benefícios por aquilo que fez certo, e cada pessoa recebe conforme as suas obras, né? Então, a cada um conforme as suas obras, foi o ensinamento de Jesus. Então, muito bem lembrado isso. Heloísa diz aqui, todos nós somos influenciados diariamente pelos espíritos, bons ou ruins, dependendo da sintonia. Perfeito, perfeito. A gente abre a porta da nossa casa interior e atrai para esta porta aberta os espíritos que são afins com o que está se passando dentro da gente. Então, é necessário que a gente se policie,
dentro daquela máxima do orai e vigiai, para que a gente não faça coisas erradas. Essencial também. Pelo livro, terminamos o módulo 1, Introdução ao Estudo do Espiritismo. Beleza, foi muito bom você me lembrar aí. São 9 módulos do ESD Tomo 1. Eu não estou acompanhando pelo livro, Maria Flávia. É bom você ter me lembrado aí. Eu estou acompanhando aqui pela Evelyn, porque ela fez um trabalho mais extenso e sem dividir ele assim em etapas, né? Mas não tem problema, não. Nós estamos seguindo aqui, juntinho aí com vocês, e vocês vejam bem que ela sintetizou aí bastante, né? Uma parte grande da nossa tarefa já foi resolvida com a nossa Evelyn aí, tá certo? Então, passei para vocês aqui a aula, que são os fenômenos de Hydesville e das mesas girantes. Nós vamos agora ver como é que se iniciou realmente a vinda da codificação aqui para o nosso planeta através destes fenômenos de Hydesville, nos Estados Unidos, e as mesas girantes, que encantaram a Europa na época, em meados do século XIX, tá certo? E ela está dizendo aqui que o livro é o complemento dos vídeos. Os vídeos bem mais esclarecedores, com certeza. Foi o que eu disse para vocês. Vamos acompanhar pelo livro sem problema algum e, inclusive, recomendo. É muito importante para que a gente tenha uma leitura complementar. E a aula dela que faz um apanhadão aí de tudo isso que a gente viu. Então, nós fizemos aí 5 aulas da Evelyn. Estamos indo agora para a 6ª aula dela. E vimos em 5 aulas, né, nós vimos os 9 tópicos do primeiro módulo do primeiro livro. Então, é importante a gente não se esquecer disso. Muito bem lembrado aí, Maria Flávia. Muito obrigado. Meus queridos, mais alguma consideração aí para a gente passar adiante? Vamos lá. Uma bicharada aqui. Beleza? Tudo bem aí com todos? Mais alguém quer dizer alguma coisa? Nós estamos em 14 companheiros aqui, muito satisfeito com a presença de vocês. Lembrando que a aula hoje está sendo gravada novamente, tá? Foi preciso apenas um upgrade lá na nossa assinatura, e agora já está tudo funcionando. Então, eu peço a paciência de vocês de mais alguns instantes, que assim que terminarmos a gravação, nós vamos publicar a aula para vocês lá, como de costume. Infelizmente, faltou a da semana passada, mas a gente vai tocando adiante, né? Meus queridos, então, agradecendo a presença de vocês, já que não há mais considerações, peço o carinho de considerarem lá a próxima aula, tá? Ela já está sendo publicada agora, neste instante, já mandei. E a Maria Flávia mandou lá no grupo a cópia da capa do nosso livro, é aquele livro lá mesmo, tá? Há uns dias atrás foi passado aqui o link, logo atrás aqui, o link para quem quiser baixar o livro, tá? Programa Fundamental, tomo 1, baixa direto lá do site da Federação. Então, aqueles que quiserem podem fazer uso dessa prerrogativa e baixar o livro para acompanhar online aqui ou imprimir, encadernar, não há problema algum, tá? Lembrando que nas livrarias das casas espíritas, geralmente, o ESG é bem cotado para ser encontrado. Talvez se encontre em Varginha, não sei se tem lá. Aqui na nossa biblioteca, provavelmente não devemos ter, porque a gente comprava conforme a demanda, tá? Então, não devemos ter à disposição. Tá bom? Bom, meus queridos, então vamos encerrando por aqui. Já que estamos todos de acordo aqui, pelo chat está tudo tranquilo. Aqui pelo grupo Deixa Ver também, está tudo tranquilo. Tá, Maria Flávia agradecendo aqui. Vi que vai ter essa palestra da Evelyn sobre o Espiritismo do Mundo. Ah, sim. Tem mais um que está mais atrás ali. Não percam os lançamentos da Evelyn, muito bons, para que a gente consiga acompanhar. Então, encerrando aqui com vocês, são 8 horas e 54 minutos, agradecendo a presença de todos, com muito carinho, nós vamos encerrando aqui, sob a proteção do Cristo, agradecendo a presença de todos e pedindo a vocês aí o carinho de acompanhar a nossa emissora em www.guerreirosdecristo.minharadio.net. Divulguem para nós, por gentileza, estamos no ar das 9 às 10 da manhã e das 21 às 23 horas, ainda em caráter experimental, estamos aprendendo, elaborando uma programação bacana para que a gente consiga já alguns colaboradores para nos ajudarem a manter essa emissora funcionando o dia todo. Então, por enquanto, nesses horários, mas agradeço muito a vocês. Lá no site
né, vocês podem fazer a conexão, deixar um alôzinho lá e nos ajudarem lá com o seu like, ok? Divulguem aí nas suas redes sociais, divulguem nos seus canais aí, para que a gente melhore a nossa audiência lá, tá bom? Nossa playlist de hoje já está bem bacana, daqui a pouquinho estará no ar. Um beijo para vocês, que Jesus nos proteja, continue nos iluminando, que a gente tenha uma semana de muita paz, de muita serenidade, de muito progresso. Um abraço para vocês, até a próxima.